Próxima questão levantada foi pelo o Rodolfo Santos, de Macapá, Amapá. Ele diz bem assim: o que destruiu meu casamento foi dificuldade de adaptação ao casamento, após 12 anos divorciado, falta de comunicação, maturidade, dinheiro, cumplicidade, empatia, confiança, respeito, oração, companheirismo, intimidade, cumplicidade, respeito à individualidade, dificuldade dela de aceitar minhas filhas e a dificuldade das minhas filhas aceitarem ela, interferência da minha ex-mulher e o principal, falta de Deus. Rodolfo, quando eu falei para vocês mandarem para mim as pequenas coisas que não tinha nada a ver, no seu caso não era pequenas coisas, né? Praticamente faltou tudo no casamento. Mas um detalhe em especial eu identifiquei, e que muitas pessoas dizem que não tem nada a ver. Você disse que é divorciado há 12 anos e você se casou. A Bíblia não, na verdade eu vou dizer primeiro o que o mundo diz, o que as igrejas dizem. Um homem e uma mulher que se divorciam podem casar de novo, porque não tem nada a ver fazer uma nova aliança. Entretanto, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que sim, tem a ver. E mais do que isso, a Bíblia diz que aquele que se divorciou, que se casa de novo, comete adultério. E adultério é um dos mandamentos que Deus escreveu com seus próprios dedos e entregou a Moisés. Então, é uma coisinha que as pessoas acham que não tem nada a ver, e tem. E tem. Agora, antes de que o pessoal comecem a discutir a respeito dessa situação, principalmente no bate-papo ou me mandar mensagem, deixa eu explicar uma coisa para você. Entenda que o casamento, ele não é obrigatório ao ser humano. O ser humano tem a opção de viver só e tem a opção de se casar, tá? O Deus concedeu ao ser humano o livre-arbítrio de escolher. Quer ficar solteiro ou você quer ficar casado? Você escolhe. Só que a lei do casamento, ela se assemelha, Deus a usa como símbolo do seu relacionamento com o ser humano. Então, na lei do casamento é dito que quando você se une à sua mulher, ou a sua mulher se une a você, Deus sela vocês e transforma vocês em uma só carne. E vocês estarão juntos até a morte. Pronto. Diego, mas minha esposa, ela mentiu para mim. Posso largá-la? Olha, ela cometeu um pecado, porque a Bíblia diz não dirás falso testemunho. Mas o pecado não é suficiente para romper a aliança. Diego, mas minha esposa adulterou contra mim. Justamente, a Bíblia, né, um dos 10 mandamentos também diz, não adulterarás. Mas o pecado não é suficiente para romper a aliança. Diego, mas minha esposa me agrediu e lá diz, não matarás. Tudo bem, mais uma vez, foi um pecado. Entenda que para cada tipo de pecado, a Bíblia traz uma instrução de como você agir, tá? Então, mediante mentira, a Bíblia deixa claro que o pai da mentira é o diabo, e aquele que mente nele não tem a verdade, nele não está Deus. Então, a pessoa está em trevas. Se você está lidando com uma pessoa em trevas, você precisa ser luz, você precisa ter misericórdia, você precisa liberar um perdão, você precisa instruir essa pessoa, não romper uma aliança com ela. Se a pessoa adulterou contra você, automaticamente ela pecou contra Deus, e aí você tem Provérbios, né, uma das palavras de Salomão, dizendo assim, que aquele que adultera é falta de conhecimento, que não tem a plena visão de todo o cenário daquilo que está fazendo. E esse carece da tua misericórdia e da misericórdia de Deus para receber o perdão. Jesus, quando foi questionado a respeito disso, trouxeram a lei de Moisés. Falou assim, olha, Moisés falou que podia largar, podia dar a carta de divórcio. E Jesus deixou bem claro, falou assim, olha, Moisés fez aquilo, mas não foi daquele jeito que Deus fez desde o início. Moisés permitiu aquilo por causa da dureza do coração do homem. Porque o homem não conseguia perdoar, porque o adultério ele fere o orgulho, ele fere a autoestima, ele fere a confiança. Ele é um pecado muito destrutivo. E Jesus falou assim, olha, por causa da dureza do coração do homem, Moisés permitiu divorciar-se da sua mulher. Entretanto, não fala que, mediante o divórcio, poderia se casar de novo.
Paulo, quando ele pega a carta 1 Coríntios, no capítulo 7, ele fala a respeito disso. E ele diz bem assim em um determinado verso. Agora digo, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se vier a se apartar, a se separar, a se divorciar, por qualquer motivo que seja, que fique sem se casar. Ou se reconcilie com o marido. E em seguida ele fala assim, e que o marido não largue a sua mulher. Ou seja, em determinada circunstância, determinados pecados, que você não consiga perdoar o seu esposo, a sua esposa, você até pode largá-los, se divorciar. Mas vocês não podem fazer uma nova aliança com ninguém enquanto o outro viver. Ah, Diego, eu não concordo. Cara, ora e fala isso para Deus. Pede para ele escrever uma outra Bíblia, tá? Ah, Diego, mas na minha igreja é assim. Tudo bem, que seja. Eu sei aquilo que está escrito na Bíblia, eu sei a quantidade de casais que me procuram, narram situações de um segundo casamento que é 10 vezes pior do que foi o primeiro, sabe? Eu vejo os traumas e as dificuldades que os filhos passam quando tem que lidar com pais que se divorciam, sabe? Eu enxergo, eu vejo isso na prática todos os dias. Então, se eu ignorasse a Bíblia e tão somente eu observasse o que acontece ao meu redor, eu já abominaria o segundo casamento. Só que agora eu vou ignorar o que acontece ao meu redor e vou olhar para a Bíblia. E a Bíblia também abomina, tá bom? Então, a pequena coisa que não teve nada a ver na sua situação foi justamente você casar-se de novo. E aí você narrou uma lista de problemas e numa delas você trouxe sua ex-esposa como problema, você trouxe suas filhas como problema. E, sinceramente, a Bíblia estava aí para te instruir. Creio que você não tinha essa luz. Se porventura agora tem, que você procure segui-la e também iluminar talvez a sua esposa que esteve em trevas, né? E qualquer outro que ande pelo seu caminho.